dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores e servidoras do município de Quixeramobim, bom dia, Bandeira, que hoje o programa está ao vivo aqui no estúdio, um bom dia aos internautas, porque o programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Campo Maior. Hoje são 25 de novembro de 2023, são 11 horas e 32 minutos. Eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que traz assunto dos interesses dos servidores. E para hoje, pessoal, a gente traz como assuntos principais a Assembleia da Enfermagem, né, uma assembleia exclusiva para os profissionais da enfermagem que a gente fez esta semana. Também as obras emergenciais que estão acontecendo na nossa sede do Sindicec, por isso a gente está com o atendimento suspenso, nossa sede está fechada. E também notícias sobre algumas coisas sobre precatório, porque o pessoal pergunta muito, vou dar algumas informações, e sobre 13º, que a galera pergunta muito demais. E eu vou iniciar assim falando sobre o nosso atendimento às obras e a suspensão do atendimento, né? Porque assim, o pessoal vai lá chega lá, a porta tá fechada, né? Vai no WhatsApp, né? No 97 23 31 33, aí manda mensagem, aí não tem resposta. Aí tem gente que liga por fixo, aí também não tem resposta. Aí corre no meu PV, né? Bom, pessoal, é o seguinte, aconteceu um problema seríssimo nas instalações elétricas lá no nosso prédio, na nossa sede. Recentemente, né, a gente começou a dar uns problemas e a gente tentando contornar, até que tivemos que chamar uma empresa, né, para fazer um laudo e tudo, e de modo que o problema era bastante sério e a gente teve que fechar, né, o prédio para poder trocar as instalações elétricas, né? Para isso demora um pouquinho, porque é um prédio relativamente grande, né? As instalações elétricas relativamente complexas, né? E está sendo feito. Iniciou na última quinta-feira, né? Muita gente viu que a gente publicou um comunicado nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Por que a gente não informou antes? Por que não informamos no programa passado? Porque a gente ainda não sabia. Na semana passada, a empresa ainda estava fazendo vistoria para ver o problema, né? Não deu tempo a gente anunciar no último programa. Então, na segunda-feira, que a gente recebeu todos os resultados, e como a obra é de emergência, porque a gente estava correndo riscos, né? Lá dentro, de ficar dentro do prédio do jeito que estava. Então vamos fechar logo e fazer logo. Aí se iniciou quinta-feira. Então tá tudo suspenso. O pessoal vai lá, eu tô querendo uma guia. Gente, tá tudo suspenso. Eu sei que para algumas pessoas causa transtorno, porque você precisa do serviço e você não vai ter o serviço ali, você está precisando, por exemplo, uma guia, né? Mas tudo vai voltar ao normal assim que a empresa entregar o prédio para a gente, tá? A previsão de entrega, quando é aquela parte de baixo do primeiro andar, a previsão de entrega é para segunda-feira. Então, se na segunda-feira a empresa entregar a parte de baixo pronta para funcionar, né, para a gente trabalhar e fazer o atendimento volta ao normal na terça-feira. Se houver algum atraso, porque é uma obra complexa, às vezes há atraso, né? No andamento da obra acontece algum problema, alguma coisa, atrasa aquela previsão de tempo. Então, se houver algum atraso, aí segunda-feira a gente emite outro comunicado
né, explicando e dizendo qual é a nova previsão de retorno. A gente só pode retornar com o nosso atendimento quando a empresa terminar toda a instalação do primeiro andar do prédio e a gente puder entrar para funcionar. Aí vocês podiam atender pelo menos pelo telefone. Não dá. Gente, não dá para atender o telefone. Por quê? O nosso telefone é o WhatsApp. Ele precisa de quê para funcionar? Wi-Fi. Se a energia do prédio está toda desligada, também não tem Wi-Fi, não é verdade? Então não pode atender o telefone. E o fixo também não atende, O nosso telefone fixo também é no pacote da internet. Ele depende do Wi-Fi. Se nós não temos o Wi-Fi ligado, o telefone fixo também não funciona, não atende. Então, a gente não tem computador para procurar nada, para emitir documento, para nada. A gente não tem condição de a gente fazer nenhum atendimento. A única coisa que a gente pode dar é uma orientação de outro modo, que não precise dos equipamentos que são que depende de luz elétrica, né? Porque nesse caso a gente não tem condição de atender, né? Então, devido a esse problema, tem muita gente esperando atendimento, tem gente que fez esperando para fazer filiação, tem gente esperando o guia, tem gente esperando um monte de outras coisas, envio de documento, tem muita gente esperando muita coisa, mas só depois que a empresa terminar a obra de instalação da energia e a nossa sede estiver de novo prontinha e segura para a gente poder entrar lá dentro, trabalhar e fazer o atendimento de vocês, né? A gente agradece a compreensão, né? Porque pelo menos quem veio saber de mim por que não estava atendendo e eu expliquei, a pessoa compreendeu, disse que volta na próxima semana para pedir requerer, né, o seu serviço. Então, a gente agradece demais a compreensão de vocês. É uma coisa que não foi programada, né? Não é culpa de ninguém. Instalação elétrica dá problema, né? O prédio já está em funcionamento há muitos anos, então deu problema. O único meio é consertar. E no caso de consertar a instalação elétrica, tem que desligar tudo, né? A gente não tem como funcionar, né? Porque as salas tá tudo escuro, né? Tá tudo quente, que não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada, né? Então o prédio está sem condições de funcionar. E depois também tá cheio de gente trabalhando para lá e para cá, arrumando tudo, né? Bom, se tudo der certo, se a previsão da obra se cumprir, na segunda-feira eles entregam, né, a parte de baixo toda prontinha para funcionar, e na terça-feira a gente abre já normalmente, volta todos os atendimentos normais, né? A gente já abre a sede, já volta a atender nos telefones, tudo normal, terça-feira. Se tudo der certo, até segunda. Caso não vá funcionar na terça-feira, a gente comunica para vocês, tá? A gente emite outro comunicado avisando que não vai ser possível voltar na terça-feira. E, infelizmente, a gente vai ficar fechado o tempo que for necessário, né? Porque é para a nossa própria segurança, é para a segurança de quem vai até lá fazer o seu atendimento também, e também para a preservação do nosso patrimônio, né? Porque como a gente estava correndo risco de incêndio, né? Que por causa do problema elétrico, se não fosse consertado, né? Por isso que a gente desligou tudo para consertar, porque podia ter um curto-circuito lá, e a gente sabe que um curto-circuito pode provocar um incêndio, né?
ou então queimar todos os nossos equipamentos, queimar os nossos computadores, as nossas impressoras, os equipamentos que a gente usa, né? Que é tudo elétrico, né? Então, por conta disso, é um transtorno, eu sei. Teve uma pessoa, mas eu precisava tanto fazer os exames. Eu sei, gente, eu sei que você não vai, quando você vai pedir uma guia para exame, é porque você está doente, é porque você precisa, é porque o médico requisitou. Eu sei que quando você vai atrás de uma consulta, de uma ultrassom, de uma coisa, é porque você está doente, é porque você está precisando. Ninguém vai atrás de médico, ninguém vai tirar sangue, ninguém vai fazer ultrassom sem necessidade. É porque a gente está precisando. Mas a gente precisa aguardar, tá certo? Por quê? Porque não tem condição da gente fazer nada disso agora, tá? A gente vai lá para o sindicato só para ficar lá observando, acompanhando a obra, e a gente vai fazendo alguma coisa que não dependa de luz elétrica para fazer, né? Atendimento ao público, infelizmente, não está tendo condição. Tá certo? Se Deus quiser, terça-feira, ou então a gente emite comunicado. Bem entendido, né? Eu acho que eu expliquei direitinho, vocês entenderam e eu, mais uma vez, agradeço a compreensão de todos e todas. Bem, pessoal, esta semana, no último dia 22, a gente teve uma Assembleia Geral para os profissionais da enfermagem. Isso não foi feito divulgação, né, em muitas redes, em rádio, essas coisas, porque como era uma assembleia exclusiva para os profissionais da enfermagem, né, foi no grupo da saúde, no grupo a gente tem um grupo só com os profissionais da enfermagem também, então foi divulgado lá e estava bem participada, o pessoal estava realmente muito interessado nas informações. A assembleia foi de modo virtual, né, para poder dar mais oportunidade aos profissionais da enfermagem, que é muito complicado para eles, primeiro porque é pouca gente, né, não é como a Assembleia Geral para todos os servidores, que tem possibilidade de muita gente ir, né? É só aqueles profissionais ali, que têm seus regimes de trabalho diferenciados, né? Então, a gente fez a assembleia virtual, fez à noite também, que era para dar possibilidade a eles participarem, e contou com a participação do Dr. Valdeci, que esclareceu as dúvidas que eles colocaram, né? Respondeu as perguntas lá que eles fizeram, deu todas as orientações, né? De acordo com as leis que temos, né? A lei federal do piso da enfermagem e as leis municipais, né? Já temos 2 leis municipais específicas para a enfermagem, depois que foi votado o piso, né, e a complementação financeira do piso da categoria. Então, todas essas questões foram discutidas lá com a categoria. São muitas questões e são questões muito complexas, né, que, assim, como elas não... é restrita àquela categoria, a gente deixou restrito lá e fez uma assembleia só para eles. Aí já teve gente que veio me perguntar, mas você vai fazer a assembleia só para a enfermagem? Não, a enfermagem teve a sua assembleia agora e vai haver ainda, a gente está programando ainda para este ano a nossa Assembleia Geral, né, onde a gente vai discutir sobre a campanha salarial, entre os assuntos gerais, né, e o precatório também, porque o pessoal fica perguntando sobre o precatório. Vai ter o assunto precatório também em Assembleia Geral, aí vocês vão poder ir discutir isso lá. Quando? Ainda não tem data, mas a nossa intenção e a nossa previsão é que seja ainda este ano. Mas
Por que que não faz logo? Porque assim, gente, esta Assembleia Geral, ela depende, ela não é que ela depende, ela precisa da presença do doutor Valdeci, o nosso assessor jurídico. Outra coisa, essa Assembleia Geral, ela precisa também ser feita num dia de sábado, que é para dar a possibilidade ao pessoal que trabalha durante a semana, porque como vai ser uma Assembleia Geral, é do interesse de todas as categorias ativas, né? Inativos também, que tem interesse dos inativos também nesta Assembleia. Mas as categorias ativas, a maioria do pessoal trabalha de segunda a sexta e está de folga no sábado, né? Exceto a saúde, que funciona direto, 24 horas de segunda a segunda, né? Os outros equipamentos da prefeitura, né? Eles funcionam só de segunda a sexta. Então, se você faz uma assembleia geral no sábado, dá possibilidade a muito mais gente participar, certo? E, inclusive, né, dá muito mais oportunidade para participar o pessoal da educação, que só trabalha de segunda a sexta, muitos equipamentos da saúde, tipo PSF, que a gente tem filiados lá, o agente de endemias, agente comunitário de saúde, essa galera toda trabalha de segunda a sexta. A maior parte do pessoal da assistência social, né, também trabalha de segunda a sexta, né? A infra trabalha de segunda a sexta, a prefeitura é de segunda a sexta. Então, a gente tem filiados espalhados em todos os setores. A grande maioria trabalha de segunda a sexta. Então, quando você faz uma Assembleia Geral no sábado, você possibilita a que muito mais gente compareça sem o transtorno de faltar ao trabalho, né? Porque aí a pessoa não vai ter a justificativa de, eu estou trabalhando. No sábado você não trabalha, então se você não for para a Assembleia, você não foi porque não estava interessado. E não porque estava trabalhando. Não é verdade? Então, estamos dependendo de o doutor Valdeci nos confirmar um sábado, certo? Ainda agora em dezembro, para a gente fazer esta assembleia. Se não for possível, por quê? Porque os sábados deles são muito disputados, não só pelo Quixeramobim, como pelos outros municípios que ele também atende. Então é complicado a gente arranjar o sábado. Aí você pode fazer qualquer dia da semana? Posso, mas pelos motivos que eu acabei de citar e para dar possibilidade a mais gente participar, a gente não vai fazer em qualquer dia da semana. A gente vai fazer num sábado, tá bom? Estamos aguardando e assim que o doutor Valdeci nos confirmar um sábado que ele possa vir, a gente publica o edital. Vamos divulgar amplamente em todas as mídias, né? Nas mídias tradicionais, nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, em tudo quanto for local de divulgação, a gente vai divulgar esta assembleia, né? Como eu falei antes, vai ser uma Assembleia Geral, então vai ser do interesse de todos os servidores. E para o pessoal que está me perguntando notícias sobre o precatório também vai ser assunto desta próxima Assembleia. Tá certo, gente? Por que que você não divulga logo? Porque assim, essas coisas de precatório são coisas bem complexas. Então, eu vou deixar para que o doutor Valdeci converse com vocês, expliquem as coisas. Antes da Assembleia, ele faz uma vistoria geral, que é ele quem tem acesso lá aos processos, não é a gente. Então, ele traz notícias fresquinhas para todo mundo, né? E já dá todas as informações necessárias. Aí o pessoal pergunta, esses precatórios que diz que estão saindo, tem para nós? Não, gente, não tem precatório para nós agora, tá bom? Pelo menos que a gente já tenha tomado conhecimento, ainda não tem, tá bom? Para nós não. Porque
acordo que a Câmara votou, né, no final do ano passado, contra a nossa vontade, né, contra a vontade do Sindicec, contra a vontade dos professores que estavam lá, votaram um acordo, mas esse acordo ainda não foi depositado nada, né, desse dinheiro, né, pelo menos que eu esteja sabendo, ainda não, né, não esqueçam que o outro precatório que a gente já recebeu foi a gente que descobriu, então a gente tá de olho, se aparecer dinheiro, nós acha, tá bom? Se aparecer um dinheirinho para nós de precatório, a gente encontra e já divulga para vocês, tá bom? Porque o pessoal pergunta muito. Não, mas eu ouvi, estava falando do ministro Haddad, que o ministro Luiz Fux vai votar a favor e coisa e tal. Gente, é o seguinte, essa questão aí que o pessoal fala, que o Haddad falou, tem fala do Haddad na internet, tem reportagem, tudo quanto é mídia, tem vídeo no YouTube, o pessoal falando, e tem um monte de coisa, um monte de informação. Aí o pessoal diz, o nosso tá aqui, o nosso não está, tá, galera? O nosso não está aí. Esse precatório aí já é o restante dos precatórios que era para pagamento em 2022, vocês lembram? Então, que eles foram, o governo Bolsonaro, na época, disse que não podia pagar a quantidade de precatório que tinha para o orçamento de 2022. Então, o Congresso votou a emenda constitucional 114 e dividiu os precatórios de 2022 em 3 parcelas. Não foi assim? 40, 30, 30% para ser pago. E agora, o próprio governo quer quitar esses precatórios aí, que é um monte de bilhão, certo? É um monte de bilhão, mas nesses bilhão aí não tem nenhum milhãozinho para nós não, tá bom? Era para os precatórios julgados para pagamento em 2022. O nosso que estava julgado para pagamento em 2022 eram aqueles 11 milhões que a prefeitura já recebeu e nós já recebemos a nossa parte. Nós, pelo menos eu, que entrei na justiça pedindo, né? A gente está pedindo a nossa parte só daquela complementação do que foi pago aos advogados, né? Que o juiz, quando decidiu aquele precatório para a prefeitura, ele disse que a prefeitura não usasse dinheiro do precatório para pagar os advogados. Era todo para ratear e para obras de manutenção da prefeitura. A prefeitura pagasse os advogados com outro recurso da própria prefeitura. A prefeitura não obedeceu. Por isso que a gente está cobrando os 60% dessa parte aí. Mas é coisa pouca, né? A maior parte desse precatório aí a gente já recebeu. Se a justiça der ganho de causa para nós, quem entrou com a ação, né? Porque isso aí é individual, tá certo, gente? Você precisa entrar pedindo, tá? Bom, e sobre a questão do que o povo fala na internet, ainda é decisão do Supremo, né? Porque como foi uma emenda constitucional, né, em 2021, ou o Supremo ou o próprio Congresso, né, é que decide o contrário, com outra emenda constitucional, se for o caso ser o Congresso. No caso do Supremo, é porque o pessoal entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a famosa ADIM, e contestando essa decisão. Então, a previsão do julgamento dessa decisão aí do Supremo, que o pessoal tanto me pergunta, está prevista para o dia 27 de novembro agora, né? Dia 27 acho que é segunda-feira, dia 27. Está previsto para abrir a sessão virtual, numa sessão virtual, que vai abrir às 0h do dia 27 e fechar às 23h59, também do dia 27. Eles vão julgar, o que eles vão julgar? A de 7064 e a 7047. Por quê? Porque
pedindo para o pagamento imediato dos precatórios que já estavam julgados para pagar em 2022 e foram parcelados pela emenda constitucional 113 e 114. É isso, minha gente. Ai, tem precatório do Xeramubim aí, nesse rolo aí? Não tem. O precatório do Xeramubim está em quê? Está em litígio ainda. Ou seja, se tiver decisão da justiça, não é para pagamento imediato, que a gente sabe que não é assim, a justiça decidiu hoje para amanhã, né? Aí o pessoal diz, será que no ano que vem a gente recebe? Pode ser, né? Não sei, se for para a LDO, né? Para a LOA, aliás, né? Bom, pessoal, é isso. Sobre esses precatórios aí, o nosso não está, o nosso é outra questão. Sobre o nosso, quem vai falar é o doutor Valdeci, que vai dar todas as explicações na nossa próxima assembleia, que eu espero que na próxima semana a gente já tenha data e já esteja divulgando aqui o edital, tá? Para ela acontecer ainda este ano, tá certo? Que é a nossa intenção e a nossa previsão. Fora isto, eu devo lembrar a vocês que a gente está com a nossa sede fechada para reforma, tá? E a previsão de retorno é na próxima terça-feira, se tudo der certo, tá? E para finalizar, eu queria parabenizar o Sindicep, né? Que é o Sindicato de Quixadá, né? Com a base ampliada para Ibaretama, Banabuiú, Choró e Bicuitinga, que realizou as suas eleições gerais no último dia 23, né? Elegeu uma nova diretoria para 2023 a 2027, né? E foi eleito mais uma vez uma professora para presidir o sindicato, a professora Isaltina, lá de Quixadá. Então, nossos parabéns aos nossos colegas de Quixadá, e desejamos sucesso, né, nessa nova diretoria. A gente sabe que são muitos desafios que a gente tem. A gente deseja sucesso e sorte. Tá bom? E o nosso tempo terminou. A gente agradece a participação de vocês. Aliás, a audiência de vocês. E desejamos uma boa tarde, um bom fim de semana. Prometemos voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Vem aí a galerinha dos rurais com a voz do camponês.